Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Imagine o tamanho do problema que o rei de Portugal Dom João III tinha nas mãos lá no início do século XVI. Ele precisava colonizar e, acima de tudo, proteger um continente inteiro, vasto, desconhecido e cheio de perigos reais. A solução que a coroa encontrou? Dividir para conquistar. Nossa explicação hoje vai focar exatamente nessa missão monumental, a formação e o sucesso absoluto da capitania de Pernambuco sob a liderança de Duarte Coelho. E no nosso roteiro, vamos passar por 6 pontos essenciais: a estratégia da coroa, a chegada de Duarte Coelho, as primeiras vilas e os conflitos, a fundação de Olinda, o sucesso do açúcar e, por fim, o legado de Pernambuco. Ponto 1. A estratégia da coroa. Como Portugal simplesmente não tinha dinheiro e recursos para bancar essa colonização inteira por conta própria, a iniciativa privada foi convocada. O território brasileiro foi literalmente fatiado em 15 lotes gigantes que ficaram conhecidos como capitanias hereditárias. Se a gente focar na faixa chamada de Nova Lusitânia, que logo depois virou Pernambuco, dá para notar que ela ficava estrategicamente posicionada entre os rios Santa Cruz e São Francisco. Era um pedaço colossal de terra entregue nas mãos de um único homem com uma meta muito clara: dar lucro. Ponto 2. A chegada de Duarte Coelho. E o encarregado, uma espécie de CEO escolhido para fazer essa terra render dinheiro, foi o capitão donatário Duarte Coelho. Para a gente fixar bem a ordem das coisas, vale a pena marcar estas datas. A doação oficial, pela carta de doação, aconteceu em 1534. Já no ano seguinte, 1535, rolou o desembarque na prática, começando por Itamaracá e Igaraçu. E logo depois, em 1537, um movimento tático crucial faz Olinda ser elevada à categoria de vila. Foi uma sucessão de eventos muito rápida e definidora. Esse primeiríssimo desembarque aconteceu exatamente em 9 de março de 1535, num lugar chamado Porto dos Marcos, bem pertinho do canal de Santa Cruz, em Itamaracá. E um detalhe, Duarte Coelho não chegou sozinho não. Ele trouxe a família inteira, amigos, gente de posses e muitas pessoas pobres buscando um recomeço de vida. Eles estavam pisando num mundo totalmente desconhecido. Uma terra promissora? Com certeza, mas recheada de riscos mortais. Parte 3. Primeiras vilas e conflitos. A prioridade zero logo ao desembarcar não era fazer dinheiro, era sobreviver. Os povos originários, que já chamavam aquela terra de Paranambuca, obviamente não aceitaram a invasão pacificamente. A resistência foi intensa, gerando combates pesados e constantes. E foi bem no meio desse caldeirão que Duarte Coelho encarregou um companheiro de jornada, o Afonso Gonçalves, de fundar o primeiro núcleo de povoamento, estabelecendo assim a vila de Igaraçu. Agora, um detalhe crucial que sempre aparece em avaliações históricas. Igaraçu era extremamente vulnerável. Para se ter uma ideia, a vila chegou a ser sitiada pelos nativos durante vários dias. A sobrevivência de Igaraçu só foi possível porque os colonos receberam reforços urgentes do pessoal que ficava na ilha de Itamaracá para conseguir quebrar esse cerco. Foi por muito pouco. Ponto 4. A fundação de Olinda. Toda essa vulnerabilidade extrema de Igaraçu acabou forçando uma decisão brilhante que mudaria o jogo. O contraste é bem evidente. Igaraçu era cercada pelos caetés, um verdadeiro pesadelo logístico e defensivo. Então, Duarte Coelho desceu para o sul e achou o lugar perfeito, Olinda. Colinas altas, uma visão panorâmica incrível do oceano e, claro, a vantagem tática perfeita contra qualquer invasor. E além da geografia, rolou inteligência política. Através do cunhado, o Jerônimo de Albuquerque, Coelho conseguiu fechar uma aliança fortíssima com os índios tabajaras. Com a segurança garantida tanto pelas alianças quanto pela geografia, o local foi elevado à vila em 1537 e virou o grande centro administrativo. Aqui é imperativo notar de forma clara como isso foi construído. A colonização envolveu os europeus, sim, mas o trabalho pesado da implantação dos engenhos e da extração de recursos foi feito à base de força, utilizando mão de obra escravizada tanto de indígenas quanto de negros trazidos da África. Parte 5. O sucesso do açúcar. Com a base administrativa estruturada e segura, chegou a hora da virada de chave, a economia. E o grande pulo do gato de Pernambuco foi contar com a tempestade perfeita de condições agrícolas. O sucesso não foi por acaso. O solo era o famosíssimo massapê, super fértil, combinado com um clima quente e úmido perfeito para plantar. Duarte Coelho aproveitou isso instalando vários engenhos de açúcar, além de cultivar tabaco e algodão.
A produção de açúcar virou o coração e o motor da capitania. A coroa queria colonizar, claro, mas queria principalmente arrecadar impostos. E a visão afiada de Duarte Coelho de focar tudo nos engenhos cumpriu exatamente esse papel. Pernambuco virou uma potência financeira imbatível, principalmente se a gente comparar com a grande maioria das outras capitanias hereditárias que, infelizmente, não deram certo. Ponto 6. O legado de Pernambuco. Toda essa organização econômica e social deixou marcas profundas na história do Brasil. Pensem no seguinte: em 1549, Portugal percebeu que as capitanias estavam fracassando e criou o governo geral com Tomé de Souza para centralizar tudo. Só que Pernambuco era tão absurdamente bem-sucedido e autossuficiente que o Duarte Coelho simplesmente não foi submetido a essa nova autoridade. Ele continuou governando soberano até falecer em Portugal em 1554. E depois que ele morreu, quem manteve as coisas funcionando? Os registros mostram que os filhos dele pouco contribuíram. Quem realmente segurou as rédeas e sustentou o território próspero foram a esposa dele, Dona Brites de Albuquerque, e o cunhado, Jerônimo. Em uma sociedade rigorosamente patriarcal, foram eles que garantiram a continuidade do sucesso da capitania. Bom, para fechar o raciocínio e testar a memória, vamos fazer um rápido desafio mental baseado nas seleções de história. Pensando no processo de ocupação inicial comandado lá pelo Duarte Coelho, quais foram exatamente as duas vilas que formaram os primeiros núcleos de povoamento? Exatamente. Igaraçu e Olinda. Igaraçu, aquele posto avançado que sobreviveu por um triz com a ajuda de Itamaracá, e Olinda, a joia estratégica lá nas colinas que virou a capital. Entender a trajetória dessas duas vilas é basicamente rastrear o DNA da fundação de Pernambuco. E para encerrar, fica a reflexão. O sucesso de Pernambuco não foi obra do acaso. Foi a junção brutal e muito calculada entre geografia de defesa, solo excelente e alianças de poder. Decisões tomadas sobre o mapa há mais de 400 anos ergueram sociedades inteiras. E olhando para a estrutura global hoje, como a geografia atual e as escolhas do nosso passado ainda desenham de forma totalmente silenciosa a economia do nosso futuro, é algo profundo para se pensar.